Olá, amigos! Hoje nós vamos fazer o nosso estudo sobre a influenciação e o pensamento. E vamos iniciar o nosso estudo com o nosso pensamento do dia. Esse nosso pensamento é de Mário Quintana, onde ele diz que esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as malas estão prontas. E a nossa conta nunca está em dia. Vamos então à nossa mensagem de preparo, que é do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e a lição é Sugestão, capítulo 9. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Graceu, o eminente neurologista da Escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la assim não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Sendo assim, querido Jesus, ajuda-nos a controlarmos e direcionarmos melhor os nossos pensamentos, a nossa força mental, para que elas se sintonizem com esferas mais elevadas e que dessa forma estejam contribuindo para o bem de todos nós. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos então no estudo de hoje. Graças a Deus.
Vamos hoje então fazer algumas reflexões sobre o tema influenciação e pensamentos. Vamos começar então com a questão do Livro dos Espíritos 459, onde Kardec aborda sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Só que essa influenciação não é um atributo apenas dos espíritos. E quando nós dizemos espíritos, é bom que a gente esclareça isso, porque quando a gente está lendo espíritos desencarnados, eles escrevem apenas espíritos com letra maiúscula, que está se referindo àqueles espíritos que não estão mais revestidos da materialidade. E esses espíritos são aqueles que nós chamamos de desencarnados. Isso não é um atributo apenas deles. Nós também, espíritos encarnados, também influenciamos além de sermos influenciados. No livro A Gênese, no capítulo 14, onde Kardec trata dos fluidos, no item 17, isso fica muito claro, quando ele diz que o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. Donde se conclui, numa simples dedução, que o nosso pensamento dos encarnados tanto é influenciado como é influenciador. André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, diz que somos ao mesmo tempo emissores e receptores. Ele diz assim: mentalmente exposto o homem a influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. E esse aprimorar as projeções é direcionar bem os pensamentos. Estende-se ao âmbito das energias emitidas, capazes de entrar em ressonância com energias superiores, promotoras da saúde e da paz em todos os níveis de nossa atuação. Esse pequeno trecho de estudo do André Luiz sobre a nossa capacidade e dever de direcionarmos os nossos pensamentos com todas as nossas energias para o próprio equilíbrio e para a manutenção desse equilíbrio da atmosfera psíquica que envolve o planeta, mostra a responsabilidade que temos em participar mais ativamente e positivamente se queremos sinceramente o saneamento da atmosfera psíquica que nos envolve. Eu gosto muito de um pensamento de Francis Thompson, que, fazendo alusão à física quântica, ele diz assim, aliás, é o único pensamento que eu consegui decorar até hoje: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Somos seres pensantes, mas isso não significa que os nossos pensamentos nos favoreçam, que eles estejam sempre ao nosso favor. Muito ao contrário, às vezes esses pensamentos jogam contra a gente, põem a gente para baixo. Os nossos pensamentos, as nossas mentes, geralmente se apresentam como um verdadeiro carrossel,
os pensamentos ficam girando. Até o Cazuza, ele utiliza lá numa das músicas dele, a expressão pensamento como o liquidificador. E na minha compreensão, ele quando fala que os pensamentos são como liquidificador, é que o liquidificador joga rápido e liquidifica aquilo. E esses pensamentos são muito variados em muitas ocasiões. Não é possível a gente varrer da nossa mente todos os pensamentos. Assim como é difícil excluir um pensamento, como a gente exclui um arquivo que não nos serve mais. Mas através dos estudos daqueles que sintonizam com as inteligências superiores e já têm essa prática, aqueles que se dedicam a esses estudos, nós podemos substituir os pensamentos indesejáveis por outros que nos sejam mais saudáveis. E quando esses pensamentos indesejáveis forem recorrentes e muito insistentes, talvez por já estarmos viciados nesse mecanismo, nós podemos seguir as orientações de Joana de Ângeles lá naquele livro Autodescobrimento, uma busca interior, onde ela fala da dançoterapia, fala da prática de cantar e de qualquer ação prazerosa que requeira uma atenção imediata e o pensamento voltado para aquela simples ação. Fazer isso é como colocar as rédeas sobre os cavalos que levam uma carruagem e ter um cocheiro ali firmemente segurando essas rédeas. Qualquer carruagem que se deixe levar unicamente pelo galope de seus cavalos, ela está fadada a despencar na primeira ribanceira. Mas se a carruagem tem um cocheiro, um condutor, esse deve exercer a sua função. Esse somos nós, os donos dos nossos pensamentos, que devemos dirigir a nossa carruagem dando comando a esses cavalos desenfreados que são os nossos pensamentos. Talvez nós ainda não exerçamos essa função de comando, por ainda não estarmos suficientemente familiarizados com as propriedades do pensamento, a sua constituição e os seus atributos. Então vamos pensar um pouco mais profundamente sobre os pensamentos. Emmanuel, no capítulo 161 de Fonte Viva, no capítulo que intitula-se No Esforço Comum, ele traz alguns esclarecimentos. É claro que eu não vou ler aqui para vocês todo esse capítulo, essa lição do Fonte Viva, mas eu sugiro a vocês que depois deem uma olhadinha lá no capítulo 161. E ele traz esclarecimentos que nós podemos buscar a fim de que a nossa reflexão sobre o pensamento fique mais organizada e mais esclarecida. Então vamos lá. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. Vamos então conversar agora um pouquinho sobre cada uma dessas afirmações de Emmanuel. Quer dizer, conversar. Vou aqui trazer as minhas reflexões, pena não estar ouvindo o retorno de vocês, né? Então vamos à primeira frase. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. É mais ou menos assim. Quando pensamos, nós criamos matéria mental
que influenciará primeiramente o nosso envoltório psíquico e que, como as ondas produzidas por uma pedra nas águas de um lago, elas influenciarão na vasta atmosfera psíquica que envolve o nosso orbe. Não é assim a pedra, quando a gente lança na água? Ela balança logo a folhinha que está próxima ali na superfície daquela pedra. Mas aquelas ondas circulares vão se propagando, vão diminuindo a sua intensidade, mas vão se propagando, vão aumentando o seu raio e elas vão influenciar lá distante até as margens desse lago. É como nos diz Francis Thompson, naquela linguagem tão poética, que o tocar de uma flor aqui vai influenciar, vai ser sentido lá nas estrelas. Mais uma outra vez, nós vamos relembrar a palavra do dirigente lá do posto de socorro do livro Os Mensageiros, de André Luiz, o Alfredo, quando ele estava com a equipe de Aniceto visitando esse posto de socorro, e a equipe então estava se despedindo porque precisava sair para continuar a sua tarefa. Argumentando então Alfredo com Aniceto e sua equipe, ele pede que eles não saíssem naquele momento, porque era uma época que o mundo vivia a Segunda Grande Guerra e o céu estava muito conturbado, com a vibração pesada das pessoas, e ele diz então: o erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. E Alfredo ainda acrescenta: a neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus. Porque é como os Espíritos dizem, quando nós fazemos a nossa oração, Pai Nosso que estás no céu, então se o Pai é nosso, nós, a humanidade, somos uma família nesse Pai que é Deus. Talvez você me perguntasse assim: Mônica, esse nosso isolamento social que vivemos hoje, seria esse tal insulamento a que se refere Emmanuel? Então vamos pensar, nosso isolamento social é físico, nós não podemos ter contato físico. Esse vírus é um vírus físico que veio afetar as nossas relações físicas. Mas o insulamento, a que nos remete Emmanuel, ele traz uma ideia de ilha, porque ilha tem aquela coisa de estar cercada por água por todos os lados, como se ela estivesse isolada. E esse isolamento, já lá na obra de Os Mensageiros, André Luiz é bem claro. Ele diz que é uma ficção do orgulho político. Todos nós, todas as nações, com as suas diferentes etnias, geografias, costumes e tudo mais, elas interferem uma nas outras. Quem seria genuinamente brasileiro ou italiano, francês ou nigeriano, mexicano ou venezuelano? Quem não sente maior facilidade de adaptação para viver em tal ou qual região? Eu me sinto melhor em locais frios, em montanha, eu já prefiro o calor, a umidade. Quem é que pode se sentir em paz com uma colheita farta se sabe que o seu irmão em humanidade passa fome, muitas vezes até na mesma cidade? Isso nos lembra aquela passagem do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, onde aquele homem que tinha uma grande colheita para fazer, resolve derrubar o celeiro antigo para construir um novo bem maior para poder armazenar toda aquela colheita.
E aí o Senhor lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Qual o sentido de entrar num supermercado, por exemplo, e, sabendo da notícia da pandemia, comprar 60 quilos de arroz, ou 20 caixas de luvas, ou todas as caixas de máscara protetora que a farmácia tiver, ou todo o estoque de álcool gel? Qual o sentido de fazer coisas desse tipo, ter esse tipo de atitude? Vamos então agora para a segunda frase de Emmanuel, para a nossa reflexão. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Aqui, Emmanuel se refere à palavra falada. E a palavra falada, ela tem dois componentes. Um muito importante, que é o sentido que tem o próprio vocábulo, né? Mas tem também a questão da entonação quando a gente fala. E aí a gente leva toda a nossa energia na palavra. Por exemplo, a gente pode falar querida de várias formas. A gente pode falar querida, é aquela coisa sentida com amor. Mas a gente pode falar querida, já é uma coisa meio hipócrita. Ou então aquele querida, aquela coisa que você está querendo esganar a tal da querida, né? Então, a entonação diz às vezes muito mais do que o sentido da própria palavra. E não são necessárias palavras impactantes, né, para um pronunciamento sério, mas palavras que venham carregadas com verdade, com honestidade, daquilo que está cheio o coração. Não é isso que diz o Evangelho? A boca fala do que está cheio o coração. Então, não são necessárias palavras rebuscadas, por exemplo, para que a nossa prece seja profunda, ou de eficácia, ou de alcance, mas que as palavras estejam carregadas da melhor energia que nós já conseguimos desenvolver. Assim como não são necessárias muitas palavras para que sejamos entendidos, mas que estas palavras sejam coerentes com aquilo que pensamos e fazemos. Já diz o nosso Júlio Dantas que o que é mais difícil não é escrever muito, mas é dizer tudo escrevendo pouco. E lembrando, né, que aquilo que a gente fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Então, sejamos coerentes. A nossa terceira reflexão. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. É a terceira frase que pegamos lá da mensagem Esforço Comum do Fonte Viva. Nós nunca escrevemos tanto como atualmente, né? Ainda que se utilizando de um dialeto todo próprio, como TB para também, como TMJ para tamo junto e etc., escreve e dirige suas frases a distâncias inimagináveis. É o poder da internet, das redes sociais, né? Agora, vamos refletir um pouco sobre a nossa responsabilidade como espíritos imortais ao compartilharmos palavras que não lhes conhecemos a origem. Será que é verdadeiro? Será que aquilo é útil? Vamos lembrar mais uma vez de Emmanuel conversando com Chico. Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca.
já dizem outros pensadores, né, que o silêncio é de ouro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 37, ele também fala um pouquinho sobre essa responsabilidade das nossas palavras. Ele fala assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, tenhamos mais critério ao escrevermos qualquer mensagem e nunca nos utilizemos da expressão que a gente vê muitas vezes, pelo sim, pelo não, e antes de compartilhar qualquer coisa, pensar e não colocar essa expressão descomprometida, irresponsável, onde a gente se omite, procura se omitir, né? Sem saber da origem daquilo que a gente está compartilhando, sabe-se lá com quem. Porque inicialmente a gente sabe com quem a gente compartilha, mas depois aquele fulano compartilhou com mais outro grupo, que compartilhou com não sei quem. Não é assim? Essa tentativa de omissão de responsabilidade é pura ilusão. Quarta frase de Emmanuel: todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Se as palavras influenciam a todos que nos cercam de perto ou de longe, o que será de nossas atitudes, que falam mais alto que as nossas palavras? Que tipo de mensagem nós estamos transmitindo, por exemplo, aos nossos filhos, quando cobramos deles que eles não mintam, que não, em nenhuma hipótese, deixem de nos contar a verdade, e brigamos com ele quando nós estamos em casa e ele passa o telefone para a gente, quando a gente não queria atender o telefone e queria que ele mentisse, dizendo que nós não estávamos em casa. Ou, por exemplo, que tipo de mensagem nós estamos levando ao nosso amigo quando mal se afasta um companheiro daquela roda de conversa e nós já começamos a tecer comentários venenosos daquele que se afastou. Ou ainda, que tipo de mensagem nós estamos deixando aos nossos filhos novamente quando nós tratamos mal aos nossos pais? Então, como nós vamos cobrar dele que ele nos trate bem, se ele nos vê tratando mal o nosso pai, a nossa mãe, tratando com desprezo, tratando com intolerância? Essa coerência, ela não é apenas em falar o que pensamos, mas é agir como pensamos. E se pensamos no bem, nossas ações devem estar nesta mesma sintonia. Vamos então nos aproximando do final do nosso estudo, chegando à última frase que separamos para as nossas reflexões, que é a frase: por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. De qualquer forma que venhamos a nos isolar, ainda continuaremos a influenciar, pois somos peças vivas nessa grande rede que é a humanidade. E, com sinal ou sem sinal de internet, estamos influenciando e estamos levando e trazendo a mensagem de todos. O isolamento só é, na verdade, quando ele é físico. Esse isolamento é possível, mas outro isolamento, o isolamento do nosso pensamento, esse não acontece. Então, vivemos atualmente num isolamento físico, mas longe esse isolamento tá de ser espiritual ou mesmo emocional. E é justamente por não estarmos isolados emocionalmente
que reconhecemos a necessidade de fazermos o isolamento físico. Esse afastamento físico, o isolamento social que nós vivemos na atualidade, como nós queiramos chamar, ele nos permite fazer reflexões sobre a interferência que temos uns nos outros com os nossos pensamentos, e nós podemos encerrar esse capítulo aproveitando esses recursos que temos, que são as nossas palavras, os nossos pensamentos, que influenciam e são influenciados, procurando dar mais valor a ele, dar mais importância aos nossos pensamentos e procurando elevar para sintonizarmos com as esferas mais elevadas. Para encerrar, eu gostaria de lembrar de um pequeno provérbio que fala sobre a palavra. E ele diz que tem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, a oportunidade, o Pai sempre nos concede outra, mas em outras condições, em outra situação. Então, aproveitemos a oportunidade de agora na situação de hoje. A palavra pronunciada é como a palavra escrita ou os áudios que a gente fica compartilhando aí na internet com o dedinho frenético que a gente tem. Então, botou o dedinho frenético ali, pronto, já foi para vários lugares que a gente nem sabe onde. Inicialmente a gente sabe para onde está indo, mas depois vai saber. Pai de infinito amor, ajuda-nos a tomarmos mais conta dos nossos pensamentos, direcionando-os, Senhor. Como o próprio estudo nos leva a entender que, sendo os donos dos nossos pensamentos, podemos diminuir essa velocidade com que giram em nossa mente e podemos direcioná-los a um alvo mais elevado, elevando dessa forma os nossos sentimentos e nos aproximando da tua bondade, da tua misericórdia. Envolve a todos nós nesse planeta que, apesar de momentaneamente estarmos afastados fisicamente, estamos todos conectados em pensamento. Nunca a humanidade se conectou tanto. Pensamos em todas as cidades do mundo e pedimos o teu socorro, Senhor, a toda a humanidade desse planeta. E que todos nós, Senhor, possamos fazer melhor uso dessas potências que temos, como nosso pensamento, nos influenciando de forma mais positiva. Que a tua paz, Senhor, comece a fazer mais morada dentro de cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai de infinito amor. E obrigada a todos vocês que me ouviram, que possamos fazer melhor uso desse tempo que nos é dado, essa pausa, para que possamos potencializar esses atributos que temos, como o pensamento, exercendo melhor influência e sendo melhor influenciados.